Não sei se digo boa tarde ou se digo boa noite. Estamos exatamente no limiar da noite e para mim é sempre uma honra muito grande, uma alegria de subido valor por aqui estar de novo, atendendo o convite honroso que a casa me faz por meio da nossa querida irmã Cida. E para nós, que nos dedicamos a estudar um pouquinho o Evangelho do Cristo, toda oportunidade que se nos apresenta para essa tarefa de explicação de passagens do Evangelho para nós realmente tem uma importância muito grande. E louco seria aquele que não a aproveitasse, sobretudo para si mesmo. Porque quando a gente estuda e fala para os outros, a gente sabe que, antes de tudo, está falando para a gente mesmo. Agradeço, pois, a esta casa, a espiritualidade amiga que aqui nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, e esperamos ter as condições de nos sermos utilizados como instrumentos úteis da vontade dessa espiritualidade amiga para trazermos comentários breves sobre um tema de tanta relevância como esse que trataremos nesta noite, que é o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Mas antes disso, vamos fazer um pequeno mergulho na história. Alguém poderá pensar, Gilvão, o que é que isso tem a ver com o tema central da palestra? Eu diria, tudo. Aguardemos. Hoje é dia 14 de julho de 2018. Precisamente, há 229 anos, ocorria em Paris, na França, um evento que abalou toda a Europa na época, que teve repercussões em praticamente todos os países do mundo, devido às mudanças que ele trazia. Esse movimento, todos nós tomamos conhecimento dele quando estudamos história, como a Revolução Francesa, a famosa Revolução Francesa de 14 de julho de 1789. Não vou abordar aqui o seu conteúdo de causas de uma forma muito detida, mas rapidamente, apenas lembrando. Nós tínhamos ali uma sociedade francesa dividida, podemos assim dizer, em castas. De um lado, nós tínhamos a nobreza, a alta aristocracia e, para variar, o clero, o alto clero, bispos, cardeais, representantes de Roma, toda essa gente vivendo no famosíssimo e formosíssimo Château de Versailles, no Castelo de Versalhes, sem nada fazer na vida, nada faziam, viviam em completa ociosidade, bancados, usemos a expressão atual, pelo esforço dos mais pobres, da chamada gente comum, ou os comuns, pequenos trabalhadores, pequenos artesãos, pequenos proprietários. E precisamente naquele ano de 1789, ocorreu na França uma quebra muito forte da produção agrícola, que o ano anterior já não havia sido lá muito bom. E em razão disso, a massa da população, o maior contingente, especialmente os chamados comuns, passaram a ter seríssimos problemas, já tinham, porque não tinham nenhum tipo de liberdade. E essa gente passou a ter fome mesmo, ter desafiado a sua sobrevivência física. E quando o estômago está vazio, especialmente quando se olha para um filho e o filho está de estômago vazio, pai e mãe são capazes de qualquer coisa. Pois bem, enquanto a alta aristocracia, a nobreza e a realeza, né, e o clero viviam abastadamente, tinham para comer do melhor, sempre gente servindo. Fala-se que em torno de 5.000 pessoas habitavam aquele majestoso castelo. Fora dali, a fome tomava conta. E num domingo, dia 12 de julho, em frente ao Palais Royal, vamos ver se o instrumento aqui ajuda.
em frente a esse palácio magnífico, Palácio Real, Palais Royal, que era uma das habitações da nobreza francesa, um jovem advogado e jornalista, de nome Camille Desmoulins, subiu a uma mesa e fez um discurso inflamado, concitando a população francesa a tomar as rédeas de seu próprio destino, a lutar pelo que eles estavam querendo. E resumindo, 2 dias depois, exatamente no dia 14 de julho, houve a chamada tomada da Bastilha. Era uma fortaleza às margens do rio Sena, e que servia de prisão, mas sobretudo de depósito de munições. E as pessoas em estado de insurreição invadiram aquela fortaleza. Tomaram armas e provocaram o que todos nós sabemos, a queda do regime absolutista francês. Nesse contexto foi promulgada a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada nos princípios e valores expressos pelo iluminismo francês, onde pontificavam Rousseau, Voltaire, entre outros, que buscava, de um lado, trazer aquela célebre divisa para a prática, a divisa que todos nós aprendemos, que está na Constituição francesa, de liberdade, fraternidade, igualdade, valores cristãos, em essência. Depois, sabemos que a Revolução desbordou e se transformou numa grande carnificina, com 40 mil pessoas sendo decapitadas na Place de la Concorde, no centro de Paris, bem em frente a isso aí, bem em frente a esse edifício. O que é que tem a ver com a palestra? Precisamente porque nesse mesmo local, Palais Royal, onde houve um discurso inflamado que concitou para a Revolução Francesa, 68 anos depois, no dia 18 de abril de 1857, surgiu o estopim de uma nova revolução. Só que ao invés de uma revolução sangrenta, preocupada mais com bem-estar material e com liberdades políticas, essa revolução silenciosa, pacífica, destinou-se a despertar o ser humano para aquilo que é a sua essência divina, despertar o ser humano para a realidade do mundo espiritual, trazendo respostas definitivas para as questões que afligiam a humanidade desde que a humanidade se conhece. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Pois bem, nesse 18 de abril de 1857, veio a lume, foi lançada uma obra denominada O Livro dos Espíritos. Digo obra, não no sentido de obra física, mas de uma obra intelectual monumental, gigantesca, que resultou da parceria de um pedagogo francês, todos nós o conhecemos pelo pseudônimo, cujo nome era Hippolyte Léon Denisard Rivel, ou Allan Kardec, a quem reverenciamos com tanto amor e com tanta gratidão por tudo que fez. Essa revolução silenciosa abriu-nos olhos para algumas coisas importantes, porque em verdade ela trazia para nós o cristianismo de novo em sua pureza original. O cristianismo que houvera sido deturpado ao longo de quase 1900 anos, veio a doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos e posteriormente com as demais obras básicas, mais com os trabalhos de Kardec publicados na Revista Espírita, responder essas questões para nós. Mas para efeito do nosso tema da noite, nós sabemos que o Kardec, junto com os bons espíritos, estabeleceu um conjunto de atributos a Deus. Esses atributos de onipresença, onipotência, onisciência, mas para nós, mais importante ainda, Deus como um Pai, justo e misericordioso, que já houvera sido anunciado por Jesus, contrariando aquele Deus vingativo, cruel, que nós aprendemos, que havia sido até então
enquanto o Cristo não veio à Terra, era pregado um Deus de vingança, um Deus cruel, um Deus duro. Jesus disse, não, Deus é Pai. Tanto que no Pai Nosso ele começa dizendo, Pai Nosso. E Kardec, junto de novo com os benfeitores espirituais que compunham a pleiade do Espírito de verdade, apresenta-nos Deus como um Pai bom, justo e, sobretudo, misericordioso. E aí chegamos onde queremos. Para que nós prossigamos, eu os convido a comigo assistir esse vídeo e comentamos depois. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a aparecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou pelos seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e eu ter com meu pai. E dir-me-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu a ti de uma compaixão. E correndo, lançou seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. E ponde-lhe uma canoa e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o com mãos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio o teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria dar. E saindo do pai, não estava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo
desperdiçou os teus bens com as meretrizes. Mataste um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Uma bela história, não? Lindíssima história que se repleta de ensinamentos, mormente quando nós a analisamos à luz da doutrina espírita. Alguns dizem que esta parábola do filho pródigo, em verdade, poderia ser denominada de parábola dos três pródigos. Não apenas do filho pródigo, mas de três pródigos. Dizem também que, em razão da sua essência, do seu conteúdo, pode-se considerar como o Evangelho dentro do Evangelho. Vamos analisá-la brevemente, porque, como diz um amigo meu, exposição boa é aquela que termina logo. Então a gente vai fazer tudo para não tomar muito tempo. Primeiro vamos entender o sentido da palavra pródigo. E quando a gente se mete a tentar entender uma palavra no nosso idioma, com tantos significados, o negócio é complicado, né? Por isso que muito estrangeiro desiste de aprender o português. Mas recorremos ao dicionário Aurélio, que nos diz, que nos mostra vários significados para a expressão, para a palavra pródigo. Aí eu escolhi apenas aquela que se aplica diretamente ao que nós aqui estamos estudando. Pródigo é aquele que dissipa a fortuna loucamente, ou a compromete com gastos excessivos, que foi precisamente o caso do moço chamado filho pródigo. Ele é um perdulário, está gastando de uma forma irresponsável, e às vezes até gasta o que não tem, adquirindo débitos muito pesados, os quais terá depois que resolver. É um dissipador. Mas tem um outro sentido, o sentido do generoso, da pessoa que distribui com amor. E aí temos o verbo prodigalizar, significando precisamente despender, gastar com demasiada largueza, dissipar, ou, no outro sentido, mais positivo, dar com profusão. Então, quando a gente analisa essa parábola à luz da doutrina espírita e desses significados que nós aprendemos do dicionário Aurélio, de verdade a gente encontra três pródigos. Um pródigo em amor, o pai. O velho ancião que figurativamente sai correndo pela estrada, algo impensável, primeiro pela idade dele e segundo pela cultura da época, porque o próprio Cristo exagera um pouco assim para chamar bem atenção para a narrativa que ele traz. Um ancião jamais faria isso naquela época, tal o grau de respeitabilidade que a sociedade esperava de qualquer patriarca. Depois nós temos o filho dissipador. Sim, esse é o filho pródigo. Aí está o segundo pródigo. E o terceiro pródigo, muito poucas vezes se pensa nisso, mas é o irmão mais velho. Pródigo em espargir energias negativas, a inveja, o ciúme, a indignação. Poder-se-ia perguntar, mas ele não tinha razão, ele ficava trabalhando no campo. Ele não tinha razão de se indignar, se o pai nunca fez nada por ele, como fez pelo filho, que dissipou tudo. Aí a gente diria, quem está com o pai já tem tudo. E a parábola diz, meu filho, tu estás comigo,
Tudo que é meu é teu. E o egoísmo dele ali se manifesta no momento em que ele se indigna pelo fato de o pai receber o irmão com amor, de perdoá-lo e de acolhê-lo. E aí vale uma reflexão no final da nossa fala que faremos sobre isso também. A parábola fala que o filho mais novo pediu a herança para o pai e foi embora. Se a gente para e pensa que nós temos uma ofensa muito grande. O pai ainda vivo, o filho disse, me dá o que eu tenho direito. É como se dissesse, eu não quero mais saber de você, você para mim morreu. O que me interessa é a fortuna que você vai me passar. Isso é que me interessa. A nossa relação afetiva já não deve preexistir. Ele desiste do pai, mas como conta a historiazinha, a parábola famosa, o pai não desistiu dele. Apenas esperou que ele se recobrasse daquele momento de, chamemos de momento de loucura, e o buscasse de volta. Agora, com as luzes da doutrina espírita, a gente pode perceber algumas coisas nessa parábola, que pelo menos para quando você estuda, medita um pouco mais detidamente, percebe que nós temos aí nada mais do que em ação algumas leis que nós conhecemos como leis morais, que estão lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª. Nós temos, antes de tudo, o processo de evolução espiritual. Porque alguém saiu de uma determinada situação, que lhe era, de certa forma, confortável, e se foi pelo mundo, cometeu erro, foi visitado pela dor, muito acerba, muito dura, e só depois de visitado por essa dor, se tocou do erro cometido e procurou voltar para uma situação menos complicada, mas se penitenciou. E uma coisa importante que a gente tem que perceber também nessa parábola, quando a gente lê, como está lá nos textos chamados textos sagrados, é que Jesus contou essa história, esta parábola, depois de ter narrado mais 2 outras. A parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. Na sequência, ele contou essa. E por que contou essa? Porque quando ele estava falando das 2 primeiras, aproximaram-se do recinto, que não mostra no videozinho, os escribas e fariseus, alguns escribas e fariseus, que, como nós sabemos, pertenciam ao chamado alto clero, a comparação com a Revolução Francesa lá, ao alto clero de Jerusalém. Uns se atribuíam como os únicos que podiam interpretar a lei, os escribas, e os fariseus considerados como os doutores da lei. Então, esses 2 grupos, em verdade, estavam sempre tentando criar armadilhas para pegar o Cristo, e condenavam por isso toda e qualquer atitude dele que não se enquadrasse precisamente na forma de eles se conduzirem. E por isso, não raramente, Jesus os chamava de hipócritas, são aqueles que oram de pé nas praças públicas, são os túmulos caiados por fora e escondendo a podridão por dentro. E quando eles viram Jesus sentado com aquelas pessoas que eram publicanos, cobradores de impostos, como Mateus, por exemplo, e os chamados pecadores, as pessoas comuns do povo, outra vez, pessoas comuns do povo, algumas meretrizes, como chamavam, eles condenavam, mas olha, eles comem com as meretrizes e os outros pecadores, porque aqueles escribas e fariseus se julgavam superiores. E quando Jesus contou essa história, essa parábola, dúvida alguma que ele estava considerando, primeiramente, fariseus e escribas, como aquele filho, o pródigo, em espalhar a cisânia, o filho mais velho, porque por mais conhecedores da lei que fossem, não a traziam no coração, traziam apenas na mente e como forma de ocupar um espaço na sociedade. Já o filho que cometera erros e que estava buscando
voltar a casa eram aqueles pecadores, os publicanos, que não tinham tanta oportunidade do estudo, não tinham tanta oportunidade da reflexão, porque a vida era dura para eles, e o Cristo os tratava assim, como os filhos pródigos. E por fim, o outro pródigo, sem dúvida, Deus, prodigalizando o amor, prodigalizando a misericórdia, a piedade por cada uma de suas criaturas. E diz no texto que o pai, ao ver o filho, moveu-se de paixão, sentiu compaixão ao ver aquele filho sofrido voltando para casa, humilhado, abatido. Que fez ele? Mandou que colocassem uma roupa limpa, sandálias novas e até um anel no dedo. Cada coisa dessa tem um simbolismo, e Jesus nunca falava sem que algo de simbólico ali estivesse, para que quem tivesse ouvidos para ouvir, ouvisse, olhos para ver, visse, inteligência para entender, entendesse. Poderíamos acrescentar. E claramente, quando ele diz que vestiu uma túnica nova no filho, para nós fica a certeza que estava dizendo que estava se revestindo de uma nova roupagem espiritual, tirando aquela roupa estragada, suja, de maltrapilho, aquela situação em que ele se encontrava, e recebe uma veste que podemos comparar aquela veste nupcial da outra parábola que Jesus conta. Do mesmo modo, quando diz que ornou-lhe os dedos com anel, o que é que simbolizam os dedos? Mão, trabalho, significando quanto trabalho dali para diante esse filho pródigo teria que realizar para que, ao voltar ao caminho, ele não se desencaminhasse de novo, trazendo para nós a historiazinha da chamada reforma íntima. Eu nem gosto muito desse termo, mas é o que se usa. Eu prefiro falar de regeneração espiritual, que a reforma íntima parece coisa de arquiteto espiritual. E na sequência ainda fala de colocou sandálias nos pés. A sandália está nos pés. Os pés o que é? Que nos sustentam, que nos fazem caminhar. Então a gente, ao apreciar isso, pode ver sem dúvida que aí temos elementos que podemos figurar como componentes, integrantes do processo de evolução espiritual. Você está numa situação, sai da casa do pai, desde que é criado, em sua trajetória comete erros, mas no momento em que se reconhece o erro cometido e nós nos imbuímos da determinação e da vontade de retornarmos figurativamente à casa do Pai, ou seja, a trilhar de novo um caminho de luz, depois de muita dor, de muito sofrimento, podemos ter certeza que Deus nos acolhe, assim como o pai fez com o filho. Por que é que o filho decidiu voltar para casa e dali não foi para um outro lugar? Porque ele parou e pensou, mas olha, eu tinha uma situação tão boa na minha casa, meu pai trata tão bem até os empregados, que naquela época eram meio que tratados como escravos, mas ele trata bem até os empregados, com certeza ele vai me receber bem. Ele tinha confiança, sabia do amor do pai, tinha fé, a certeza de que ao voltar para casa o pai o receberia. Ele se apresentou de uma forma muito modesta, mas o que fez o pai, simbolizando Deus? Alegrou-se, o recebeu e certamente novas oportunidades lhe estaria franqueando para que ele pudesse desenvolver-se e seguir a sua trilha espiritual. E é interessante que diz que o ancião promoveu uma festa, alegremos-nos todos, que é bem de acordo com aquela parábola da ovelha perdida que me referi, que Jesus diz, se um pastor tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, sumir, ele larga aquelas 100 ovelhas e vai em busca daquela ovelha perdida. E ele complementa, eu sou o bom pastor, meu pai não quer que nenhuma das minhas ovelhas se perca.
Então ele vai em busca. Então Deus vai em busca. Está aberto. Cabe a cada um de nós ter a sensibilidade para ouvir, especialmente no momento da dor, quando a desesperança, quando o abatimento, quando a tristeza nos visitam. Porque se no momento da tristeza, do abatimento, da dor, nós não tivermos aquela fé que remove montanhas, nós podemos tombar na pior de todas as situações, a situação de desespero. E a criatura em desespero é capaz de muita coisa, inclusive de cometer a suprema insânia de tentar pôr fim à sua vida, pondo fim à vida física, mas mantendo-se mais vivo do que nunca, só que num estado muitas vezes lastimável no mundo espiritual. E a gente então, trazendo do livro dos Espíritos aqueles atributos de Deus, podemos dizer, a parábola do filho pródigo, em suma, fundamentada no Evangelho de Jesus, interpretada, portanto, pela doutrina espírita, nos mostra a lei da evolução, a lei de causa e efeito. O filho cometeu um erro, teve que colher o efeito do erro cometido. Aí a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ou a lei do karma, como alguns também denominam. Da mesma forma, como mostra a lei do amor, de justiça. Porque a justiça é a cada um segundo as suas obras, isso Cristo já nos ensinou. Então o filho cometeu os equívocos, as suas obras são essas que nós conhecemos, a ponto de ele ficar disputando com os animais as bolotas que eram atiradas para os porcos. Uma suprema degradação. Mas também tem a lei do amor, que é a lei de você ser recebido depois de ter cometido alguns desvios de conduta, desde que o arrependimento sinceramente visite a pessoa. E é interessante que, ao trazer essa abordagem, Jesus modificou a percepção que se tinha de Deus, como falamos. E naquela época, Deus era algo, entre aspas, muito distante para o povo, para os comuns do povo. Porque só quem tinha autorização, assim digamos, para conversar com Deus eram os escribas, os fariseus e principalmente o sumo sacerdote. No templo de Jerusalém, havia locais que eles consideravam tão sagrados, que é como se Deus ali estivesse, que só o sumo sacerdote poderia nele adentrar e uma única vez por ano. É como se Deus estivesse enclausurado ali. Ao invés de ser o Deus que está por toda parte, em todos os espaços infinitos, nos vários cosmos e dentro de nós também. Jesus, então, veio como sendo o maior de todos os democratas. Ele abriu o acesso de Deus para todos. Como eu escrevi aí, democratizou o acesso a Deus. Qualquer um pode estar em contato com Deus. E Jesus ensina como fazê-lo. Quando orardes, não façais como os fariseus que oram de pé em praça pública para serem vistos dos homens. Quando fores orar, quando quiserdes estar em comunhão com o Pai, entra em teu aposento íntimo. Nem precisa estarmos em um quarto, uma sala fechada, enclausurado, não. Onde estivermos, podemos nos pôr em comunhão com Deus. Jesus democratizou esse acesso a Deus. E quando estivermos em comunhão com o Pai, que tenhamos o coração cheio de alegria, de gratidão, pelos dons da vida que temos, por tudo que recebemos, por todas as experiências que vivenciamos, mas sobretudo por Ele nos acolher de volta quando cometemos os nossos equívocos, tão naturais em seres em evolução como somos todos. E uma reflexão final que me veio, eu que sou pai de vários filhos, tenho 4, 2 casais.
a gente fica pensando, quando tem assim, pelo menos 2 filhos, temos a tendência de tratar igualmente a eles, mas aí não estamos sendo justos. Que a lei de justiça diz, né, na verdade o conceito de justiça, tratar igualmente os iguais e diferentemente os desiguais segundo a sua desigualdade. Esse é o conceito de justiça que vem lá dos filósofos gregos. E é verdade, porque a gente às vezes tem 2, 3, 4 filhos e a gente vai perceber, não podendo esquecer, que cada um é um espírito. Cada um tem a sua missão, cada um tem a sua dificuldade, tem a sua história espiritual. Então devemos acolher cada um de uma forma específica, diferente. A única coisa que temos que desdobrar-nos e oferecer igualmente é o amor. Mas às vezes você tem um filho que notoriamente é mais inteligente do que outro. Um tem uma inclinação para a música, outro tem inclinação para a matemática, outro tem inclinação para a palavra, outro não quer ser nada disso, quer ser jogador de futebol. Fazer o quê? Temos que acolher e respeitar suas escolhas e apoiá-los segundo nós pudermos. Lembrando que, a partir dos 18 anos, as escolhas que fazem são muito mais responsabilidade deles do que de qualquer outra pessoa. Mas cada filho é um ser diferente, é um espírito. Como diz aquele livro eu não lembro o nome do autor, Nossos Filhos São Espíritos. Sim, nós não somos donos deles, eles estão transitoriamente em nossas vidas. E a nossa responsabilidade é encaminhá-los, orientá-los, para que aprendam a tomar as melhores decisões na vida, preferentemente, como nós espíritas já aprendemos, à luz do Evangelho do Senhor. E no momento da dor, não nos esqueçamos, na dor dele, a dor de um filho, dói muito mais em nossas almas, em nossos corações, do que as dores que nós mesmos possamos sofrer. Às vezes uma simples febre, numa criancinha, num bebezinho, deixa pai e mãe numa polvorosa, como o meu filho que tem um casalzinho de 10 meses, uma febrezinha, meu Deus, o que é que está acontecendo? Calma, ficam sofrendo. É o normal. Então que tenhamos, por isso, a certeza de que, independentemente da nossa trajetória, muitas vezes recheada de equívocos, ou mesmo equívoco aqui, outro ali, Deus espera por nós e que nós possamos dar o primeiro passo na busca dele. E, portanto, em suma, como esclarecem os bons espíritos, Deus é um Pai de infinita misericórdia, de amor e de justiça, um Pai justo, bom e misericordioso, que nos espera a cada momento, como quem diz, como Jesus ensina, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Uma mensagem final tirada de um livro do Emmanuel, que se fundamenta numa passagem final da parábola que lemos. Diz: e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Comenta o benfeitor: é possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem, contudo trazes remorso e tristeza, dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajou que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina a reerguer-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá o reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, anunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento, assinalando-o no caminho de volta. E quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou.
O pai não esperou que o filho se penitenciasse, não exigiu desculpas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Está lá no livro Palavras de Vida Eterna. Boa noite, muito obrigado.